Bom dia, gente. Graça e paz, alegria a gente estar aqui mais uma vez, podendo cultuar, louvar o nosso Deus, prestar o culto que é devido a Ele, nesse dia que o Senhor separou, não é? Para que o seu povo estivesse junto, estivesse reunido, prestando culto, louvor, que é devido ao seu nome. Irmãos, hoje a gente vai meditar na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, capítulo 1, do verso 13 ao 20, mas a gente vai ler do 13 até o 23, tá? Para a gente entender melhor o contexto, mas nós vamos meditar aqui do 13 ao 20. Vamos também orar aqui pela família da semana. Nessa semana é nossa irmã Alice. Então, nós vamos orar aqui pela vida de Alice hoje, mas também lembre-se, durante a semana, de colocar a vida dessa irmã nas suas orações, para que o Senhor conduza os seus passos. Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao 23. Diz assim o texto: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Com sua cabeça, vamos ao Senhor em oração, pedindo sua condução aqui, durante esse tempo. Bondoso Deus, estamos, Senhor, mais uma vez aqui na Tua presença, Pai, para prestar o culto que é devido, Pai, ao Teu nome. O Senhor é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória, Pai. Por isso, Senhor, nós estamos aqui, Pai, desejosos de exaltar o Teu nome aqui nessa manhã, Pai. Continua, Senhor, conosco durante esse tempo de culto, que o Senhor abra, Senhor, os nossos olhos, que o Senhor nos faça, Pai, enxergar a beleza do Senhor, Pai. Te peço também, Senhor, pela vida de Alice, Pai, que o Senhor continue, Pai, estendendo a Tua mão sobre a vida dela, que o Senhor continue, Pai, fortalecendo a sua caminhada, que cada dia mais, Pai, a Alice possa crescer no conhecimento do Senhor, Pai, que cada dia mais a Alice possa Te servir, que a vida dela, Pai, seja para o louvor do Teu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta de Paulo aos Colossenses é
é uma carta que é conhecida como aquelas cartas da prisão. Não é? O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aos Colossenses por volta ali do ano 61, 62 depois de Cristo, não é? Assim como a carta aos Efésios, tá? E essa carta, irmãos, então ela tem muitas coisas em comum com a carta de Paulo aos Efésios, né? Para você ter uma ideia aí, dos 155 versículos de Efésios, mais da metade desses versículos a gente encontra também aqui na carta de Paulo aos Colossenses. Então são cartas que têm aí assuntos muito parecidos, né? Muitas vezes Paulo fala da mesma coisa ali com palavras diferentes, mas ele está querendo chegar ali na mesma coisa. Então é interessante também a gente pensar que essa igreja, a igreja de Colossos, ela não foi plantada pelo apóstolo Paulo, mas a gente vê aqui o amor de Paulo por aqueles irmãos. Se você caminhar aí, logo no capítulo 2, no versículo 1, Paulo diz assim: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós. E aí é interessante essa fala de Paulo aqui, porque Paulo estava preso, Paulo não tinha plantado essa igreja, mas Paulo aqui nesse momento ele afirma que vem mantendo grande luta por aquela igreja. Ou seja, o que dá a entender aqui é que Paulo, mesmo de longe, Paulo em oração ali, ele se mantinha ali lutando por aqueles irmãos que estavam ali caminhando na fé. Mas então, irmãos, qual é aqui o grande propósito de Paulo ao escrever a carta aos Colossenses? Diferentemente de Efésios, e aqui é uma diferença bem marcante nessas duas cartas, Paulo aqui, ele tenta combater diretamente erros que estavam acontecendo ali na igreja de Colossos. Então, a famosa heresia de Colossos, né, que tinha, dentro dessa heresia ali, a gente encontrava vários erros ali, e Paulo, então, ele escreve com o objetivo ali principal de combater todos aqueles erros. Então, a gente pode dizer, irmãos, que o grande propósito de Paulo era firmar aqueles crentes no conhecimento verdadeiro sobre o Senhor Jesus, combatendo os erros que começaram então a surgir naquela igreja. Vários erros ali foram surgindo ali naquela igreja. Então o propósito de Paulo ali, muito bem direcionado, é a dar o conhecimento verdadeiro de Cristo àqueles irmãos, justamente para poder afastar então aqueles erros. Entre esses erros aqui, a gente pode citar alguns que são mais evidentes, não é? Primeiro, o gnosticismo que estava surgindo ali no século I, século II, que era a ideia de que haveria um conhecimento secreto, um conhecimento especial, que somente alguns poderiam alcançar. No gnosticismo também havia, né, uma doutrina de que a matéria ela era má e somente o espírito era bom. Então o gnosticismo ele começou a influenciar ali, de certa forma, a igreja de Colossos. Mas também tinha o legalismo, né, que é uma prática que até os nossos dias a gente vê isso muitas vezes acontecendo na igreja. Não é? O legalismo é justamente a tentativa de você se salvar pelo seu esforço. Isso era um erro também que Paulo estava tentando combater ali na igreja de Colossos. Tinha também o ascetismo. A ideia do ascetismo era você se privar de algumas coisas, por exemplo, se privar de alguns alimentos, se privar do casamento, se privar do sono, para que você tivesse um nível maior de espiritualidade. Então Paulo aqui na carta, ele também combate de certa forma o ascetismo. E a gente tinha também ali, irmãos, práticas pagãs, o misticismo, tudo isso estava ali envolvido nessa que os teólogos chamam da heresia de Colossos. Mas, irmãos, se vocês perceberem, todos esses erros, não é? Um conhecimento secreto que somente alguns podem ter, a salvação pelo esforço, né? O legalismo, tentar se privar de algumas coisas, todos esses erros, em certa medida, eles também acontecem nos dias de hoje. E todos têm uma coisa em comum: eles tentam de alguma forma tirar a suficiência de Cristo. Eles tentam de alguma forma
diminuir aquilo que Jesus fez na cruz, diminuir a suficiência do sacrifício do Senhor Jesus. Então, a pergunta aqui é, como Paulo, então, combate todos esses erros que estavam surgindo ali naquela igreja? Ele faz uma explanação sobre a pessoa de Cristo. Como é que Paulo começa, então, combatendo todos os erros que estavam acontecendo ali em Colossos, fazendo uma explanação sobre a pessoa de Cristo, a suficiência do nosso Salvador, a obra perfeita de Cristo que nos libertou do pecado. Então, a gente pode dividir aqui em 4 pontos que Paulo, combatendo esses erros, então ele cita aqui, que Cristo é a nossa sabedoria para a salvação, que a nossa salvação é exclusivamente pelo mérito do Senhor Jesus, que Cristo santifica a nossa vida por meio do seu Espírito, e que somente a presença de Cristo é que faz com que vivamos uma espiritualidade verdadeira. Então, cada ponto desse aqui que Paulo vai discorrendo ali na carta, ele vai combatendo esses erros que estavam acontecendo ali na igreja de Colossos. O teólogo João Calvino, ele comentando aqui a carta de Paulo aos Colossenses, ele diz o seguinte: este é o único meio de reter, bem como de restaurar a doutrina pura, colocar Cristo diante dos nossos olhos, tal como Ele é, com todas as suas bênçãos, para que sua excelência seja realmente percebida. Então, o que Calvino está dizendo aqui, qual é a melhor maneira da gente combater os erros e as heresias? Colocar o Senhor Jesus diante dos nossos olhos, exatamente como Ele é, com todas as bênçãos, para que a gente possa perceber toda a sua excelência. Então, irmãos, um conhecimento equivocado acerca de Jesus certamente nos vai levar a uma prática, a uma vida e a uma espiritualidade equivocada. Sem o conhecimento verdadeiro de Cristo, sem o conhecimento da pessoa, da suficiência, da obra de Cristo perfeita, certamente a nossa vida, em algum ponto, a nossa espiritualidade, ela vai ficar defasada, a gente vai cair em algum desses erros. Então, volte seus olhos aí para o texto. Versículo 13. Paulo, então, vai começar falando dessa obra que Deus fez por meio do seu Filho. E ele diz aí, versículo 13: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Então, observe aqui que Paulo deixa muito claro que aqui é uma ação de Deus, tanto nos libertando desse império das trevas, como nos colocando no reino do Filho do seu amor. Aqui nós não saímos desse ponto de morte, desse ponto de pecado, simplesmente porque um dia nós decidimos seguir outro caminho. Mas o que Paulo deixa claro aqui é que Ele que nos libertou, Ele que nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, o que Paulo está tratando aqui, irmãos, é da nossa posição anterior e da nossa posição hoje em Cristo, né? Essa é uma expressão que Paulo usa muito, a expressão em Cristo. Lá em Efésios, carta que nós meditamos recentemente, Paulo, lá no capítulo 2, versículos 1 e 2, ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E mais uma vez, Paulo atribui aqui a Deus essa ação. Em Colossenses ele diz: Ele nos libertou, Ele nos transportou. Em Efésios ele diz: Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E aí então ele coloca a nossa nova posição em Cristo. Lá em Efésios 2,6 ele diz: Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Perceba que Paulo aqui, ele coloca como algo que já foi concretizado. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo não diz aqui, Ele nos fará,
Ele vai nos fazer. Um dia nós estaremos assentados nos lugares celestiais, mas Paulo coloca aqui como algo já feito e algo certo. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, no versículo 14, ele diz: no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Então, observe que a ideia de redenção aqui é a ideia de um pagamento feito por um resgate, não é? A ideia aqui de que foi feito um pagamento para que nós fôssemos resgatados. Então, a palavra de Deus, irmãos, nos diz que a grande vitória de Cristo, ela aconteceu na cruz, não é? A palavra de Deus diz que a vitória de Cristo aconteceu na cruz sobre os principados, sobre as potestades, sobre o pecado, sobre a morte, sobre Satanás. Então, o primeiro ponto, irmãos, aqui que Paulo está deixando muito claro nesse início aqui, é que a nossa salvação, ela não é de modo algum por aquilo que nós fazemos. A nossa salvação, ela não é de modo algum pelas nossas obras. Ele deixa muito claro, tanto em Colossenses como em Efésios, Ele nos libertou, Ele nos deu vida, é o sacrifício perfeito de Cristo que nos salva. Abra comigo, por favor, em Hebreus capítulo 10, do versículo 12 ao 18, Hebreus capítulo 10, do 12 ao 18, diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, observe, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, observe mais uma vez a palavra única aqui, com a única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Verso 18, então, a mesma expressão que a gente encontra no versículo 14 de Colossenses. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Então, observe aqui que o autor aos Hebreus, que ele diz que Cristo ofereceu um único sacrifício, uma única oferta para que nós tivéssemos vida. Então, nesse ponto, irmão, já não restam mais sacrifícios. E se a gente, irmãos, se quisermos saber o preço, esse preço que foi pago, nós precisamos olhar para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos olhar a cruz como suficiente para a nossa salvação. Muitas vezes, no início da nossa caminhada, a cruz ela é gigante, não é? Quando a gente conhece o Evangelho, a gente se maravilha com aquilo que Deus fez, e a gente se pergunta: como assim, né? Eu, um pecador, e o Senhor morre por mim na sua misericórdia, na sua graça, e eu sou salvo, não é? Então, muitas vezes, no início da nossa caminhada, a cruz ela tem uma dimensão gigante na nossa vida. Mas, se você está mais tempo na igreja, parece que às vezes, por conta do nosso pecado, ela vai um pouquinho diminuindo de tamanho, não é? Aquilo que era maravilhoso aos nossos olhos, parece que vai se tornando um pouquinho comum, não é? E aí a gente começa a não depender mais do Senhor, a gente começa a não depender mais da cruz de Cristo. Então, irmãos, a primeira coisa aqui que precisa ficar muito clara no nosso coração é que, de modo algum, a nossa salvação é pelo nosso esforço, não é? A cruz, ela precisa ser cada vez maior na nossa vida. À medida que a gente caminha, à medida que a gente conhece mais ao Senhor Jesus Cristo, essa cruz ela deve aumentar ainda mais de tamanho. A gente deve perceber ainda mais quão grande sacrifício foi feito
para que nós tivéssemos vida. E isso não dependeu de nós. Isso foi uma obra do Senhor. Então, esse primeiro ponto aqui, irmãos, que fica muito claro. Paulo afasta qualquer tipo de legalismo, qualquer tipo de tentativa de se justificar pelas suas obras, logo nesse início aqui, dizendo que foi Deus que nos libertou, dizendo que foi Deus que nos transportou. Lá em Efésios, dizendo que Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, o primeiro ponto aqui para a gente refletir é: será que a cruz, na sua caminhada, ela tem ficado menor ou ela tem ficado maior? Será que você tem se acostumado com essa ideia de que Jesus morreu e que você não merecia nada? Não é isso? Tem ficado menor aos seus olhos? Então, isso é algo que a gente precisa sempre avaliar em nosso coração. À medida que a gente conhece mais a Deus, a cruz ela deve ficar cada vez mais, cada vez maior aos nossos olhos, porque a gente vai conhecendo o quanto Deus é santo, mas também o quanto nós somos pecadores. Então, o primeiro ponto aqui, Paulo enfatiza a obra perfeita de Cristo, a obra perfeita do Pai em nossas vidas. Mas, caminha aí comigo, a partir do versículo 15. A partir do versículo 15, irmãos, do versículo 15 ao 17, Paulo, então, agora ele vai focar na pessoa de Cristo. Perceba que, primeiro, ele foca na obra, na remissão dos pecados, e depois, então, ele vai focar na pessoa aqui do Senhor Jesus Cristo. Observe que ele diz no versículo 15: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então, naquele primeiro século ali, principalmente até o terceiro, quarto século, muitas heresias surgiram a respeito da pessoa de Cristo, não é? Alguns achavam que Jesus era somente um homem muito bom, que viveu aqui nesse mundo, que deu muitas lições aqui positivas. Outros achavam que ele era Deus, mas justamente nessa ideia de que a matéria era má. Outros achavam que ele só era como se fosse um espírito, uma espécie de holograma ali, mas que ele não teria nenhuma matéria. Então, muitas heresias ali foram surgindo em relação à pessoa de Cristo. Se você perceber no nosso credo apostólico, a maior parte do credo apostólico é falando justamente sobre a pessoa do Filho, né? O credo ele fala do Pai, do Filho e do Espírito, mas há uma ênfase muito grande ali na pessoa do Filho, porque ali, principalmente no início da história ali, nos primeiros séculos, muitas heresias a respeito de Cristo foram surgindo. Irmãos, aquilo que quando Paulo diz aqui, que ele é a imagem do Deus invisível, Paulo está querendo dizer que ele é o próprio Deus. O Deus invisível se tornou visível na pessoa de Cristo. Lá em João, no Evangelho de João, João Batista diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então perceba aqui que Paulo, quando ele diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, ele está aqui dizendo de forma muito contundente: olha, esse Cristo é Deus, ele é verdadeiramente Deus. Mas eu quero que você abra aí, por favor, no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 56 a 58. João 8, 56 a 58 diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se.
Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse texto é de arrepiar, né? Se você for um pouquinho mais emotivo, feito eu, esse texto aqui não tem como você ler e não ficar emocionado, né? Jesus dizendo: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus afirmando aqui categoricamente a sua divindade, e é isso que Paulo está dizendo lá aos Colossenses: ele é a imagem do Deus invisível. Mas observe que essa palavra aqui, primogênito de toda a criação, ela pode nos trazer de repente uma ideia errada, não é? Quando Paulo afirma aqui que ele é o primogênito de toda a criação, Paulo não está querendo dizer que ele foi criado, não é? Essa não é a ideia de Paulo aqui. Quando Paulo está dizendo que ele é o primogênito, Paulo está dizendo que ele tem a primazia. Paulo está dizendo que ele tem o direito, simplesmente por ser quem ele é. Ele é Deus e por isso ele tem a primazia, por isso ele tem o direito. Paulo não está querendo dizer aqui que o Senhor Jesus Cristo ele foi criado, não é? Esse texto de João aqui nos deixa muito claro: antes que Abraão existisse, eu sou, não é? Ele assume a sua divindade. Então, a ideia aqui, irmãos, é que Cristo ele tem todo o direito, Cristo ele tem toda a primazia, porque ele é de fato o Filho de Deus, mas Cristo é eterno. Como diz a nossa confissão de fé, ele é eternamente gerado, não é? Então não existia um momento em que Cristo não existia ainda. Cristo é eterno, não é? Cristo não foi criado de modo nenhum. No versículo 19, se você avançar um pouquinho aí, Paulo diz que nele reside toda a plenitude, não é? E a ideia de plenitude aqui é justamente a melhor tradução seria aquilo que é completo em si mesmo. O que Paulo está dizendo aqui é que ele é completo em si mesmo. Se a gente voltar aí também, versículos 16 e 17, nele foram criadas todas as coisas, nele tudo subsiste, por intermédio do Filho é que todas as coisas vieram a existir, por intermédio de Cristo é que todas as coisas são sustentadas. Então percebe, irmãos, aqui há um combate também direto ao gnosticismo, não é? Que achavam que de algum modo existia algum conhecimento secreto que só alguns poderiam ter, mas o que Paulo está afirmando aqui quando diz que ele é completo em si mesmo, ele tem toda a plenitude, é que todo conhecimento, toda sabedoria que nós precisamos, nós encontramos na pessoa de Cristo. Nós não encontramos, irmãos, o conhecimento verdadeiro, aquilo que nós precisamos em outras fontes que não seja na palavra do Senhor, no Senhor Jesus Cristo. Então observe, irmãos, quando a gente está diante desse Cristo, que ele mesmo diz: antes que Abraão existisse, eu sou. O que nos cabe é a reverência. A gente não pode chegar diante desse Cristo que diz: antes que Abraão existisse, eu sou, de qualquer forma, não é? Muitas vezes a gente precisa ter cuidado que no nosso relacionamento com Deus, a gente não pode perder de vista quem nós somos e quem é o Senhor Jesus Cristo, não é? A gente vê em muitas igrejas aí que estão pregando um Jesus que está quase com um pires na mão, pedindo ajuda, não é? Por favor, aceite a Jesus como se Jesus fosse um pobre coitado, não é? Quando a gente lê um texto como esse, a gente enxerga realmente quem nós somos e quem Cristo é. Nós somos os pecadores, nós somos os vilões da história, somos nós que precisamos de Deus, somos nós que precisamos de Cristo, não é? Então, tenha cuidado com esse discurso de, por favor, aceite a Jesus, pregando um Jesus como se fosse um pobre coitado, alguém que está precisando de você, está precisando da sua adoração. Se você não vier no domingo, irmão, adorar o Senhor, você que está perdendo. O que Paulo está dizendo aqui, que ele é completo em si mesmo, nós que estamos perdendo, ele é digno de ser adorado. Então perceba que nós precisamos olhar para a pessoa de Cristo
com a reverência devida. Nós precisamos olhar para Cristo como verdadeiramente Deus, não é? Em Isaías, abra comigo, por favor, em Isaías 9. Esse é um texto que é muito conhecido aqui, versículos 6 e 7, mas que talvez aqui esses atributos aqui a gente lê tanto, talvez passe um pouco despercebido aqui. Isaías 9, 6, veja o que ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Observe aqui o que Isaías vai falar sobre a pessoa de Cristo. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Observe aqui a expressão que Isaías usa, Deus Forte, se referindo a esse menino que ia nascer, que o governo estaria sobre os seus ombros. Então, nós precisamos, irmãos, de fato, olhar para Cristo, voltar a olhar para Ele, com toda a reverência devida, como Deus que Ele é. Então, é somente, irmãos, com uma cristologia correta, não é? E essa é justamente aquilo que Calvino coloca, né? É somente quando a gente coloca o Cristo verdadeiro diante dos nossos olhos, que a gente pode fugir, então, das heresias. Mas avance comigo aí ao versículo 18. Depois de falar então da obra perfeita de Cristo, da obra perfeita de Deus, da ação de Deus nos salvando, combatendo o legalismo, depois de combater heresias sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, Paulo aqui então, ele vai falar da relação de Cristo com o seu povo, da relação de Cristo com a igreja. E Paulo diz então, versículo 18, ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, Paulo traz essa ideia aqui de Cristo como cabeça da igreja. E quando a gente pensa em Cristo como cabeça da igreja, a gente pode pensar em dois pontos. Primeiro, em relação ao governo de Cristo sobre a sua igreja, sobre a autoridade de Cristo sobre a sua igreja. Mas também a gente pode pensar sobre a provisão de Cristo, o cuidado, o sustento de todas as formas com o seu povo. No livro A Igreja de Cristo, o James Bannerman, ele diz o seguinte, é uma frase um pouquinho longa, mas eu peço sua atenção. James Bannerman, ele diz o seguinte: a igreja como sociedade deve sua origem a Cristo. Ela deriva dele o seu governo e os seus ministros. Recebe dele as suas leis e a sua constituição. Extrai dele a sua influência espiritual e sua graça. Aceita de sua mão as suas ordenanças e suas instituições. Ela age em nome dele e é guiada em seus procedimentos pela autoridade dele. Na expressão de que o Senhor Jesus é o cabeça da igreja e no fato de que ele é a única fonte do poder da igreja, há muito mais coisas envolvidas do que a verdade de que ele é um fundador da sociedade cristã. Ele é tanto o fundador como seu administrador. Ele é a fonte de vida e a influência sempre presente das ordenanças e das bênçãos, da lei e da autoridade, da palavra e da doutrina dentro da comunidade. Por meio do seu Espírito, da sua palavra e das suas ordenanças, da mesma forma que pelo seu governo e pela graça, Cristo tanto origina como administra a sua igreja na terra. Amém. Texto muito rico aqui do James Bannerman, mas Jesus, irmãos, não se resume ao fundador de uma sociedade cristã, não é? Ele governa o seu povo, ele tem toda a autoridade sobre o seu povo, toda a nossa doutrina, toda a nossa constituição, tudo aquilo que nós fazemos é na autoridade de Cristo,
é na sua palavra. Então, irmãos, a igreja do Senhor, ela continuará firme. Por mais que os nossos olhos talvez não consigam enxergar, não é? Às vezes a gente vai visitar uma igreja diferente e a gente fica meio assustado com tudo que acontece, não é? E tudo que tem acontecido por aí. Mas o fato, irmãos, é que Jesus, ele continuará governando a sua igreja, não é? Ele continuará provendo, sustentando a sua igreja por toda a eternidade, porque Ele é esse Deus forte, Ele é o cabeça do corpo, Ele tem toda a autoridade em sua igreja. Por meio de que, então, irmãos, Jesus governa a sua igreja? Por meio do seu Espírito, por meio da sua palavra e por meio das lideranças que Ele levanta para conduzir a sua igreja. Por meio do seu Espírito, a sua igreja, os filhos de Deus possuem o Espírito de Cristo. Por meio da sua palavra, o Espírito Santo iluminando nossos olhos para que a gente conheça a palavra, mas também como instrumento as lideranças que o Senhor coloca para que a sua igreja seja conduzida aqui na terra. É o Senhor Jesus mesmo que diz lá em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a gente pode ter certeza que esse Jesus, que é verdadeiramente Deus, como Paulo diz aqui, que é o cabeça do corpo da igreja, Ele está conosco até a consumação dos séculos. Então, irmãos, a gente precisa ter cuidado com a idolatria, não é? Muitas vezes a gente critica de forma correta, não é? A igreja romana, quando ela coloca uma figura lá na posição de Cristo, não é? E mais especificamente quando a gente pensa no Papa. Mas o que acontece, irmãos, é que muitas vezes nos nossos dias, mesmo na igreja evangélica, pessoas e homens têm sido idolatrados, não é? Figuras imponentes, muito conhecidas, muitas vezes dentro da igreja evangélica, elas têm sido idolatradas. E o que a Bíblia deixa muito claro aqui, irmãos, é que Jesus Cristo é o cabeça do corpo, é o cabeça da igreja. Então, os homens, eles podem ser instrumentos de Deus para o nosso aperfeiçoamento, e de fato são. Mas a gente precisa ter cuidado para não colocar nenhum ser humano nessa posição aqui, não é? De cabeça da igreja. Fulano falou tal coisa, então não tem discussão. Se fulano de tal disse isso, acabou. Se fulano de tal disse, não é? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, para que a gente não, de repente, criticando, não é, outras religiões, a gente esteja fazendo de forma muito parecida, colocando pessoas nessa posição de cabeça da igreja, mas só há um que a Bíblia diz que é o cabeça do corpo, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele governa a sua igreja pelo seu Espírito, pela sua palavra e pelas lideranças que Ele institui para conduzi-las. Então, irmãos, versículo 20, estamos caminhando aqui para o fim. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, observe que Paulo aqui, ele diz que é pelo sangue e pela cruz de Cristo que nós temos paz com Deus. Aqui também há um combate ao ascetismo, ao misticismo, pessoas que estavam ali tentando fazer alguma coisa para mudar a sua relação com Deus, não é? E Paulo aqui também está combatendo, é pelo sangue, é pela cruz de Cristo que de fato nós temos paz com Deus. Se nós queremos ter paz com o Senhor, isso só é possível pela mediação do Filho de Deus, pela mediação de Jesus Cristo, e não por ideias humanas, não por aquilo que você está ali de repente tentando fazer, porque você se privou de alguma coisa e agora você tem paz com Deus. Não é assim que funciona. O que a Bíblia diz é que nós fomos reconciliados com Deus por causa de Cristo, pelo sangue de Cristo e pela cruz de Cristo. Amém? Irmãos, eu quero trazer agora pela manhã somente uma aplicação, certo? À noite a gente vai continuar em Colossenses. Essa primeira parte de Colossenses é a parte
mais doutrinária, a parte que a gente pode dizer um pouco mais teórica, né? A partir do terceiro capítulo, Paulo chega nas partes, então, mais práticas, não é? Mas pensando aqui em uma aplicação, aqui eu já adiantei um pouco, mas é atenção com o conteúdo que você consome, não é? A gente está numa época em que a gente tem acesso a muita informação o tempo todo, não é? A gente tem internet, a gente tem livros, a gente tem toda a facilidade do mundo para todo tipo de informação, mas isso pode ter um lado bom e isso pode ter um lado ruim, não é? Depende daquilo que você está ouvindo. Então, cuidado, irmãos, com aquilo que você tem ouvido, porque isso influencia diretamente nas questões de fé, não é? Muitas vezes tem alguém ali até com a Bíblia na mão, não é? E talvez isso seja ainda mais perigoso, não é? Porque às vezes a pessoa está ali com a Bíblia na mão e a gente, de alguma forma, porque a pessoa está citando um versículo, a gente se desarma um pouco, né? Mas está citando um versículo, está com a Bíblia, e a gente pode se desarmar. Mas cuidado, irmãos, com o que vocês escutam, não é? Com as falsas doutrinas, porque elas afetam diretamente, não é? O verdadeiro evangelho, elas afetam diretamente a pessoa de Cristo, não é? A divindade de Cristo, a suficiência de Cristo. Então esse é o alerta que eu queria fazer a você aqui nessa manhã, para a gente finalizar. Cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você lê. O crivo é sempre a palavra de Deus, mas mesmo assim cuidado, porque tem pessoas que estão ali com a Bíblia, estão citando versículos, mas muitas vezes estão ensinando o falso evangelho. Esses irmãos aqui, eles começaram a cair nos erros, porque eles estavam ouvindo pessoas que não estavam pregando o verdadeiro evangelho, e por isso tantas falsas doutrinas, tantos erros foram invadindo ali a igreja de Colossos. Então, cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você lê por aí. Para finalizar, irmãos, eu queria ler mais uma vez a frase de Calvino que nós lemos logo no início da mensagem. Calvino diz: este é o único meio de reter, bem como de restaurar a doutrina pura, colocar Cristo diante dos nossos olhos, tal como Ele é, com todas as suas bênçãos, para que sua excelência seja realmente percebida. Então, a melhor maneira da gente se livrar das falsas doutrinas, dos falsos mestres, é o conhecimento de Cristo, é colocar o Jesus verdadeiro diante dos nossos olhos. Amém? À noite a gente vai continuar em Colossenses, tá certo? A gente vai dar um pulo para o capítulo 3 e a gente vai pensar em algumas questões mais práticas. Vamos orar, curve sua cabeça. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome, Pai. Nós somos tão pequenos, Pai, tão pecadores, tão miseráveis, Senhor. Mas na Tua graça, na Tua misericórdia, o Senhor se revelou a nós. O Senhor enviou, Pai, o Teu Filho, para que morresse, Pai, e nós tivéssemos vida. Louvado seja o nome do Senhor, Pai, por esse sacrifício perfeito do Senhor Jesus. Nos ajuda, Pai, a cada dia mais crescer no conhecimento do Senhor, que cada dia mais a gente possa olhar, Senhor, para o Senhor Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, Pai. Não foi pelas nossas obras, não foi porque nós somos bons, mas porque o Senhor, Pai, na Tua graça e na Tua misericórdia, Pai, decidiu nos salvar. Louvado seja o Teu nome por isso, Pai. Em nome e por amor de Jesus. Amém.